Bom, hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, mais uma vez nos reunimos aqui, como fazemos todas as segundas-feiras, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, né, desde o início. A lição que nós vamos dar, não a lição, mas a, as perguntas, né, as questões que nós estamos estudando, vamos chegar ao número 500. O Livro dos Espíritos tem 1018 questões, ou seja, mais um pouquinho, ou seja, na próxima reunião nossa, nós vamos chegar à metade do livro. E olha que interessante, quanta informação, quanto conhecimento a gente já adquiriu nesse período. Quanta coisa, porque a gente leu textualmente, ou seja, questão por questão. Então, é um trabalho bastante grande. Então, a gente já é, sugere que, primeiro, o orgulho de chegar numa obra tão importante à metade do livro, Livro dos Espíritos. E segundo, que é um convite para que a gente sempre retome a ele, seja na forma de pesquisa, tem alguma dúvida, abre lá e lê, ou então buscando depois uma releitura para que a gente possa, quer dizer, uma leitura novamente, para que a gente possa ter cada vez mais um conhecimento mais apurado sobre essas questões que a gente falou um pouquinho antes de começar, sobre a importância de conhecer isso. É um conhecimento que a gente, assim, se utiliza e também nos auxiliam muito durante nossa encarnação e mesmo depois. Eu lembro de uma manifestação de um amigo espiritual, amigo mesmo, ele era encarnado e depois desencarnado ele falou. Ele era muito estudioso, escrevia livros, inclusive, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, estudem, porque o estudo aqui vale muito, aqui no plano espiritual ele se referia. Então aquilo ficou muito marcado. Ou seja, não é só aqui que a gente estuda, também no plano espiritual. E todo esse conhecimento jamais é perdido, jamais. Ainda que a gente se esqueça, porque a memória nossa, ela tem um prazo de validade, né? Porque o nosso cérebro é material, mas o espírito, esse segura todo esse conhecimento e nos acompanha ao longo de toda a nossa existência. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades de estudar. E eu desde já cumprimento a todos, né? Ou nos cumprimentemos uns aos outros, né? Porque nós estamos quase chegando no limiar de 50% do nosso livro, em termos de questões. Lembrando que cada questão respondida pelos espíritos, algumas têm desdobramento, né? Então, em A, B até C, né? Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. A gente está percebendo o quanto que os espíritos estão, assim, misturados conosco, para falar uma palavra bem informal. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles fazem parte em todos os aspectos, seja para nos ajudar, seja para nos atrapalhar. Mas, naturalmente, que a gente, sabendo disso, vai saber como melhor lidar com isso, né? E agora nós estamos falando no item sexto, que é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nós começamos, é um item um pouquinho longo, então nós devemos ter ainda mais duas sessões para finalizar esse item sexto. Tá? E aí sim nós vamos falar, puxa, passamos da metade do livro. Então agora nós estamos lá na, no limiar, né? Nós estamos assim no limite do, da metade do livro. Então, nós estamos na questão, bom, hoje nós vamos falar da questão 495 e ir até a 500. Poxa, mas só 5? É que tem algumas que merecem discussão, que são um pouquinho longas, né? Essa primeira questão, vamos lembrar delas, vamos estudar agora, né? Vamos saber dela, e depois vamos lembrar da número 500. E nós vamos depois fazer uma ponte entre essa aqui, a primeira, que nós estamos estudando na noite de hoje, e a última da noite de hoje, que vai ser a número 500, tá bom?
Pergunta de Kardec. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Então, é possível que o espírito protetor vire as costas para a gente? Poxa, mas ele foi contratado por isso, para isso, ele tomou iniciativa para fazer isso, ele tem um objetivo, que é nos ajudar. Como é que ele vira as costas para a gente? Então, é possível que ele vire as costas para a gente quando a gente se mostra rebelde aos, às advertências, aos conselhos, às intuições dele? Aí os espíritos falam: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem se fecha os ouvidos, quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Então, sim, ele pode nos virar as costas, mas ele está sempre ali na espreita. Precisou, ele vai e ajuda. Por quê? Porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio nosso. Se eu tenho mais sintonia, se eu tenho mais afinidade com espíritos inferiores, ele vai tentar, mas vê que não dá. Bom, então, é a maneira de você aprender, fica então com essa turma. Então, ele não nos abandona, mas ele nos deixa a cargo de nós mesmos. Bom, essa resposta, quem vai dar ou quem está dando, é São Luís e Santo Agostinho. Então, olha o nível, né, da resposta, quer dizer, das pessoas que estão dando essa resposta, dos espíritos superiores que estão dando essa resposta. Então, São Luís era um dos espíritos que mais influenciou a obra de Kardec, né? Principalmente o Livro dos Espíritos. E Santo Agostinho é, assim, sem sombra de dúvida, um espírito também muito elevado. Então, eles começam assim: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em se submeter à influência dos espíritos inferiores. Então, vamos lembrar sempre disso. Ah, fui abandonado. Não, fui eu que virei as costas. Não adianta chorar. Tudo, se a gente for ver bem, se deve a nós mesmos. Somos nós que lutamos, trabalhamos, fazendo por merecer e conquistamos o livre-arbítrio. Saímos da animalidade e fomos para a fase hominal, que se caracteriza pela liberdade de escolha das decisões, daquilo que a gente vai tomar, as atitudes, tudo. Então, é uma conquista nossa. A partir dessa conquista, nós vamos estar sempre orientados pela nossa vontade. Isso é desejo, isso é direito nosso. Então, nós somos respeitados. E mesmo o nosso espírito protetor nos respeita. Então, esses dois espíritos nos orientam, falando isso aí é fácil. Depois eles continuam, né? Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Ou seja, nós temos protetores, nós temos verdadeiros anjos. Eles chamaram até anjos da guarda, ou anjos guardiões. Então, aqueles que estão preocupados conosco, nos conduzindo. E nós vamos ver um pouco mais adiante até o motivo pelo qual eles têm que estar com a gente. Durante esses tópicos que nós vamos, essas questões de Kardec e resposta dos espíritos que nós vamos estar vendo. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, veja só, não é um meia-boca que vem nos ajudar, não. É alguém que está superior a nós, em conhecimento, em moral, seja o que for, mas está acima de nós. Vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Montanha escarpada é assim, espinhosa, cheia de pedras. Não é fácil. Então, escalar essa montanha não é fácil. Viver nesse mundo não é fácil. O contrafluxo é para a gente fazer tudo de errado.
é toda uma resistência para que a gente não evolua. Por isso a importância. E nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente, eles vão estar falando, e a gente lembra disso aí, tá? Dessa montanha escarpada do bem, que a gente tem que escalar. Que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Olha só, eles têm ligações fortíssimas com a gente, muito mais do que qualquer um que nós estamos aqui se relacionando, familiares, amigos, companheiros de doutrina espírita, companheiros de trabalho que a gente tanto valoriza, aqueles que fazem tudo pela gente, que gostam da gente. Então, as ligações desses espíritos conosco são muito fortes. Então, ele fala que essa doutrina, essa, essa política, esse conhecimento, né? Eles falam, acho que doutrina é a melhor definição mesmo. Isso de ter anjos da guarda, isso de ter alguém tutoriando a nossa encarnação, é algo fantástico. Como eles falam, não é essa uma ideia bastante consoladora? Olha que coisa! A gente só falha porque quer, porque assistência nós temos. E ele está falando de um. Mas quantos a gente pode ter nos ajudando, assistindo até mesmo esse espírito que nos auxilia? Esses seres ali estão por ordem de seu Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor. Está vendo? Eles não são pagos por isso, não são obrigados, não, é por amor. E cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Eu fico imaginando o pobre do meu anjo guardião, como deve sofrer. Esse deve estar tendo já todos os louros que ele podia já, né, ter. Já pensou? Quanta coisa a gente não fez. Agora a gente está melhorzinho, mas se é ele que está me acompanhando, ou eles, ou enfim, que estão me acompanhando, que estão me ajudando, nossa, realmente pegaram uma missão quase impossível, né? Acho que quando deram para ele essa missão, tinha aquela musiquinha, né? Que nem o tan, 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 né? Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Eu acho que Kardec deixou de propósito, para dar uma questão tão importante, uma resposta tão importante, ele falou: quem deu essa resposta foi São Luís e Santo Agostinho. Ou seja, para a gente não ter dúvida do quanto nós somos assistidos. Ah, por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, esse anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso e não a fizeste? Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste? Não fiz soar a tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Olha que coisa. A cada sono nosso, a cada noite que a gente vai para o plano espiritual, porque a gente desencarna praticamente todo dia, né? Porque a gente se emancipa. Já pensou? Escutar os conselhos deles, né? O deles. E aí a gente prefere ir para a bagunça, ir para a ociosidade, para fazer coisa. Aí, ele com todo direito pode chegar um dia para a gente, quando a gente terminar nosso período aqui, né? Falar, poxa vida, você não me ouviu. Lembra? Quanta coisa eu falei e você não me ouviu, tal. Porque certamente a gente vai estar arrependido por não ter seguido os conselhos dele.
Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas. Olha só, dores, sofrimentos, provas mais curtas. Vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via, na nova estrada, que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. Nós temos guias, nós temos a quem seguir. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Olha que coisa, é a perfeição. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Não tem distância que nos separe. O vínculo é muito forte. São pessoas dedicadas a nós. E nós, se temos a consciência disso, se estamos sabendo disso, se temos a percepção disso, nossa, que ferramenta, que instrumento para que a gente possa realmente alavancar a nossa evolução. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certo de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Que coisa, né? A gente nunca está sozinho. A regra que Deus, a lei que Deus construiu para nós, dela faz parte a assistência. A gente não está abandonado, a gente não está sozinho aqui. Isso que a doutrina espírita é tão esclarecedora. Isso é uma coisa assim que realmente a gente... Olha, nós somos felizardos de ter esse conhecimento. Medo do que a gente tem que ter? O que nós vamos temer? O futuro é vencedor. Poxa, mas eu estou passando por sofrimento. Mas talvez seja isso que seja o tempero, isso que seja o ingrediente para que a gente possa progredir, para que a gente possa vencer, para que a gente possa triunfar. Então, não é nada que seja assim, foi um golpe de azar. Não, isso foi coisa feita, fizeram para mim isso. Não é possível. Isso é perseguição. Deus não gosta de mim. Não. Com tantas provas que ele nos dá, olha, muitas vezes eu penso assim, então quando eu vou fazer de manhã a minha prece de manhã, a primeira coisa que eu agradeço é pelo dia lindo que nasceu. Mas está chovendo. Tá... Não, mas faz parte, é lindo. A chuva traz. Pena que aqui a gente não pode falar muito isso, né? No deserto que a gente está aqui, mas a chuva é benéfica. E outra, ela passa. Depois vem o sol de novo. O sol está lá. Só tem um tapão, um tapume na frente, que são as nuvens. Mas a partir do momento que ela sai, o sol está lá, esperando. Prestes a irradiar toda a luz. Aliás, ele irradia, porque mesmo com tanta nuvem, é dia. Tem luz. Então, a primeira coisa é, nossa, que natureza linda que está aí em torno de nós. Que casa que nos deram para viver. Então, são coisas, já a primeira coisa que a gente vê. Então, como é que Deus, permitindo isso, que Jesus construísse esse mundo para a gente espiar nossas faltas? Olha que ambiente que a gente está, que cenário que a gente está, que panorama. Do que reclamar? Não dá para reclamar. Não dá. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Que pai
que ama o filho, que vai soltar ele aí no mundo, vai prejudicar ele, ou vai deixar ele se prejudicar. Assim é Deus. Proporciona alguém que cuide da gente como um pai cuida de um filho, ou uma mãe de um filho também, né? Sente-se feliz quando o vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. Vibra com a gente, né? Ele vive, convive e está ali torcendo pelo nosso sucesso. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Olha só, os Espíritos falando, vão em frente, pergunta. Ninguém vai se cansar, não, pode perguntar. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. Quer dizer, mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a ignorância, a incredulidade e a ignorância. Olha que interessante, ele fala que nós, conversando com os nossos espíritos familiares, com o nosso anjo guardião, com o nosso protetor espiritual, qualquer que seja o nome, somos nós tendo contato com o mundo espiritual. E ele nos trata como médiuns. Nesse momento, somos médiuns, em contato com o mundo espiritual, entendendo, ouvindo o plano espiritual. Não sabeis que a obra assim realizais é a do Cristo, a que Deus vos impõe. Por que Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para repartirdes com vossos irmãos, para os adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança? Olha que coisa, ele vem até aqui nós e coloca que nossa inteligência é para ajudar os outros. E aí, se a gente eleva isso, nessa doutrina do anjo guardião, ou do anjo da guarda, é alguém que tem mais inteligência, mais conhecimento, mais evolução, para compartilhar conosco esse conhecimento, esse estágio que ele atingiu. É um ajudando o outro. É aquele que sabe um pouquinho mais, que tem um pouco mais de capacidade, ajudando o que tem menos. E assim por diante. O outro que ajuda o outro, que outro que ajuda o outro, e assim vai. Porque todos nós temos por meta evoluirmos. Não individualmente, mas também coletivamente. Ninguém evolui sozinho. Olha o comentário de Kardec sobre esse ponto, até aqui, né, o que a gente estudou. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, auxiliando, protegendo aqueles que têm sobre sua responsabilidade, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Então, se a gente tem, imaginem só, daqui, nós estamos na Terra, trabalhando aqui pela nossa evolução, aprendendo. Aí vem alguém, não importa que distância, que mundo que ele está, que mundo superior ele está, e vem até nós, aqui, conviver com a gente, nesse lugar que para um espírito superior não deve ser dos mais chamativos, não é aquele ambiente, né, dos melhores, mas ele está aqui com a gente, nos auxiliando. Então não tem distância, não tem nada. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Então, mesmo distante, está lá, manda carta, e-mail, texto, o que for, telefonema, para auxiliar. Quem de nós não tem pais longe, né? Principalmente que nós que estamos no exterior, que eles não se preocupam com a gente,
e dão conselhos e auxiliam, que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo a outro os que tomam sob sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a que divide continentes da Terra, os continentes da Terra. Então, aqui nesse planeta existe uma distância entre um continente e outro, mas é inferior à distância de um mundo a outro. E desse mundo existe uma preocupação, tem gente preocupada conosco. Não dispõem eles o fluido, do fluido universal que liga a todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo da transmissão do som? Bom, nós sabemos que o ar viaja pelo som. Quem transmite, desculpa, ao contrário, o som viaja através do ar, né? Ele que transmite. No caso dos espíritos, tem todo o fluido cósmico universal aí, que é esse oceano que permite que os pensamentos transmitam, as orientações sejam transmitidas. Então não tem espaço, não tem tempo, não tem nada. Nós temos todos os recursos para que, ou existe todo o recurso para que aqueles que se preocupam conosco, que nos assistem, tenham possibilidade de fazer isso, de cumprir essa tarefa. Agora, somos nós que decidimos, né? Se viramos as costas, lembra da primeira questão? Que é a questão 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Então, se a gente não está disposto a ser ajudado, eles dão um tempinho para a gente. Às vezes a gente precisa entrar no fundo, né? Chegar no fundo do poço para poder dar valor para algumas coisas. Perder algo para depois dar valor. Então, é tudo parte do aprendizado, né? Por isso que não tem certo nem errado. Tem o resultado do aprendizado. Pela dor, pelo amor, pelo trabalho. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa antes que a gente passe para outro tema, outra pergunta, por favor. Tudo bem. Então, vamos seguindo. A questão 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Nossa, aí Kardec também foi, né? Nossa, quer dizer que ele ficou com ódio do protegido porque não está dando bola, então vai, né? E reverte isso, né? Fica, ou melhor, inverte isso, né? Contra o protegido. Aí os espíritos falam, os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Não é que ele quis fazer o mal, não é que ele faz o mal, ele deixa o protegido dele um tempo para ver se toma jeito, né? Só que quem que toma o lugar desse anjo guardião? Aqueles que não querem a nossa evolução, aqueles que se comprazem com o mal, aqueles que invejam o nosso crescimento e querem que fiquemos estagnados, que nem eles estão. É só isso. Por que um espírito persegue o outro? Tá, pode ter muitos motivos. Ah, é uma obsessão porque fez mal no passado, alguma coisa assim. Outras simplesmente por inveja. Por que não? Tem inveja aqui, por que não pode ter também no mundo espiritual, já que o mundo espiritual simplesmente é um mundo onde tem os desencarnados, que nada mais são do que espíritos sem corpo. Assim como aqui, nós não somos nada mais do que espírito com corpo, para que a gente possa ter a experiência na matéria, né? O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Então, aí a resposta dos espíritos é: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons,
Mas, se o protegido quiser, olha só, sempre ele, ou seja, sempre nós, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Então, por mais que a gente vire as costas para os espíritos protetores, né? Eles vão estar sempre à espreita para nos ajudar, está sempre à espera para nos ajudar, vão estar sempre em guarda para nos ajudar. Basta que a gente busque a sintonia, o pedido de ajuda, e aí nós vamos ter, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, quer dizer, tomou uma vida torta lá, né? É por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Bom, a pergunta de Kardec dá até a impressão assim, podemos culpar o espírito protetor porque o protegido falhou? Né? Aí ele fala, não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugerem, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Então, nós temos todo esse amparo dos espíritos. Se a gente vai atrás, aceita esses conselhos, segue adiante, e aí a gente vai atrás de outro tipo de preocupação e vira as costas, tá? Não ouve, não é o espírito protetor que é impotente. Na verdade, somos nós. Não é senão a fraqueza, o desleixo, o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. É sintonia. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Então, o poder desses espíritos só é possível, só é grande, porque a gente não põe resistência. A gente vai na onda, né? Puxa, recebi um convite para ir num lugar, nossa, é meio suspeito, mas eu tenho curiosidade, gostaria de ir, nossa, tenho uma maior vontade, pronto, já se deixa levar e vai. Qualquer que seja a coisa. Pode ser um roubo, né? Vamos ver como é que é. Ou pode ser sei lá o quê, qualquer coisa. Só um exemplo assim, no meio de tantos, né? A questão 499, o espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Quer dizer, ele está ali colado o tempo todo. Olha só, há circunstâncias em que a presença do espírito protelar não é necessária junto ao protegido. É mais ou menos que nem uma criança. Olha, hoje eu vou cuidar de uma criança que tem 3 anos de idade. Será que eu vou poder deixar ela lá na praça, no parque, e sair e fazer o que eu quiser, ou ficar até olhando meus textos, esse tipo de coisa? Nesse momento, exige que nós fiquemos junto daquela criança, porque é necessário. Agora, ela já está com um pouco assim, já tem um pouco de liberdade para pensar, porque já está mais coerente. Está fazendo a lição de casa dela, está ali entretida com algo bom. Não precisa de mim, eu também vou para outro lugar, eu vou me preparar, vou procurar também fazer outras coisas. Porque senão seria meio que uma manifestação de ociosidade, né, do espírito. Não tem o que fazer ali, usa o tempo. Isso é com a gente assim. Pode ver. Sobrou lá 15 minutos, estava fazendo coisa, no meio do que eu estava fazendo, sobrou 15 minutos, eu vou usar isso aí para qualquer coisa útil. Assim é o espírito. Tem tempo? Vai usar bem. Então, tem circunstância que precisa, sim, estar do lado do espírito, por quê? Porque ele ainda é muito dependente. Ele precisa que o tempo todo esteja ali com ele, durante aquele tempo. Agora, depois que não é necessário, ou quando não é necessário, pode se afastar um pouco. Agora vem aquela questão que a gente vai emendar com a primeira.
Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Como chega um momento em que o estudante não precisa mais do mestre. Então, olha só, quando a gente está andando com as próprias pernas, eu que cuidava daquela criança de 3 anos, foi crescendo, 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 agora já é um jovem de 20 e poucos anos, 30 anos, já tá bem encaminhado, já sabe o que quer, já é possível ver que ele tomou um caminho seguro para o seu crescimento, retidão de caráter, tudo isso. Por que ele precisa de mim lá? Não, ele vai cuidar da vida dele. Assim são os espíritos. Quando nós já podemos nos guiar por nós mesmos, então a gente toma a gente tem essa liberdade e já segue adiante. Como ele falou assim, como estudante não precisa mais do mestre. Agora vem uma observação. Eu até colocaria uma palavrinha no meio, mas isso ainda não acontece na Terra. Ele está colocando aqui, há 100 anos atrás, 160 anos atrás, quando estava escrevendo, né, quando Kardec estava redigindo tudo isso aí, essas perguntas, essas respostas, na verdade, e aí ele fala, na Terra ainda nada disso, ainda vai precisar do espírito protetor. Então, percebe, a primeira pergunta, o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando ele se mostra rebelde às suas advertências? É uma maneira também de se afastar. São duas maneiras. Tem essa, quando nós, como protegidos, tomamos um outro rumo, que não é bom, que não estamos dando a mínima atenção para esse espírito, né, que está tão empenhado em nos fazer o bem, ou então outro jeito. Não precisa mais. Vocês acham que Jesus precisava de um anjo guardião para vir para cá? Ele contou com a ajuda de muitos para o projeto que ele veio fazer aqui. Mas ele era o espírito guardião, o anjo guardião de toda uma humanidade. Então, ele não precisa mais. Um dia ele precisou. Há muito tempo que ele não precisa mais. Muito tempo. Então, hoje na Terra, ainda não acontece isso. Mas, eles estão aí para nos ajudar. É uma bonita lição, né? É uma bonita, é um estudo assim bem interessante, né? É sim, com certeza. Eu vejo assim, sabe, eu fiz esse comentário, Kátia, de ser interessante, porque é tão claro, é tão nítido, é cristalino, que a gente vem para cá para ter uma encarnação vitoriosa. Só depende da gente, porque a ajuda está assim, usando uma palavra bem antiga, a mancheias, né? Está assim, está transbordando de ajuda. Tudo, a começar pelo lugar que a gente foi colocado. Só isso já é nossa, que lugar fantástico. Aí depois a gente vai, e particularmente nos nossos casos, porque eu tenho certeza que é o caso nosso, a gente tem assim, em torno de nós, a família. Uma família fantástica. Tanta gente que a gente ama, tá aí compartilhando com a gente, nos ajudando e a gente ajudando eles, nos ajudando mutuamente. Aí vai um pouquinho mais longe, vai nesse, um pouquinho mais longe, nem sei se é essa a palavra, não, que é o que nós estamos estudando agora, né? Um espírito ou mais para cuidar da gente, para orientar a gente, para conduzir a gente. A misericórdia divina é maravilhosa, né? É infinita, é infinita, não tem como correr dela. Que coisa, né? É fantástico mesmo. Verdade.
Olha, eu não fui muito mais adiante, porque eu achei que a gente podia... cheguei até a pensar, falar, acho que eu vou até a metade, né? Vamos até a 510, né? O 509, que é a metade do número, assim, o nominal, né? Das perguntas e respostas aí de Kardec. Mas aí eu falei, não, vamos lá que acho que a gente vai ter alguma coisa para discutir, né? Oi? Os assuntos mudam um pouco. Então, então eu parei aí porque podia até, estou vendo que a gente podia ter mais umas perguntas outras, mas eu gostaria muito de ouvir vocês, viu? Comentários e, enfim, é um momento importante agora a gente discutir, né? Acho que agora vem assim aquele momento onde a gente digere, né? O que a gente viu aqui. Teve alguma coisa que chamou mais atenção para vocês? Teve sim. Por exemplo, eu não fazia ideia de que o anjo da guarda podia se afastar, né? Eu achava que ele estava sempre por perto, a gente querendo ou não querendo. Que ele estava sempre por perto. Eu não sabia que ele se afastava, né? Kátia, você Então, vê. isso foi surpresa. Olha, acho que dá sempre para a gente trazer para a nossa realidade. Você vai querer ajudar alguém. Você elege alguém por afinidade, por caridade, seja lá o que for. Você vai lá e começa a ajudar. Aí você percebe uma resistência, uma aversão, uma desobediência, sei lá o que for, em termos de, sabe, aquele choque que você não está conseguindo. E você vai e tenta uma vez, e tenta outra, e passa uma semana, passa um mês, passa um ano, você ali tentando ajudar. Tal. Chega um momento que você fala, olha, quer saber? Quando você precisar de mim, você me chama. Eu vou cuidar da minha vida. Você está perdendo seu tempo. Talvez o que a pessoa precise é ela cair, ou ela se machucar, ou ela, enfim, ter as dificuldades dela, para depois ela vir até você. Talvez seja essa a solução. Mas interessante também é que naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, eu acho que a gente, querendo ou não querendo, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso protetor está com a gente. Porque são momentos assim de grande importância, aqueles momentos que marcam a vida da gente de uma maneira tão profunda, que eu imagino que o protetor, até por caridade, esteja por perto, sabe? Tentando ainda nos orientar por caridade, por piedade, por fraternidade, que ele esteja ali como um pai estaria, ou uma mãe estaria, né? Quando vê que o filho, mesmo rebelde, não prestando atenção ao que os pais falam, os pais estão sempre ali, tentando orientar, tentando. Então, eu gosto de ter esse pensamento de que o protetor está sempre ali, sabe? Porque, pelo menos Cara, em momentos muito difíceis da minha vida, eu percebi o meu protetor perto de mim, de uma maneira ou de outra, em momentos de muito sofrimento. E eu sou muito grata a isso, muito grata a Deus e ao protetor, né? Por não me deixar sozinha. você vê quando você falando isso, vem de encontro aquilo que nós lemos aí, que nós estudamos. Nós, sabe, em determinadas circunstâncias, nós somos médiums de nós. Nós somos os médiums. Por conversar com ele, por sentir a presença dele, por aceitar as sugestões dele, as intuições. Então, realmente é isso mesmo. Agora, eu prefiro colocar mais um ingrediente no que você falou, o amor, sabe? O amor que eles têm. Porque um espírito que atingiu o ponto de ser um protetor, ele tem muito amor. Ele tem valores que a gente ainda não tem. Será que é aleatória a escolha, Luiz? Eu não sei, eu nunca li sobre isso. Eu não creio, não. Eu acho que Sabe? pega você,
de novo, né? Eu pego sempre exemplo assim, nosso, no dia a dia, no nosso quintal aqui, né? Uhum. Kátia, quando você gosta de alguém, você quer fazer de tudo por alguém. É Eu lembro verdade. que tinha um amigo, eu sentia o quanto ele gostava de mim. E até eu ficava pensando, eu falei, será que ele fez muito mal para mim? Aí já era espírita, né? E ele está querendo compensar. Ele chegava, tem exemplo, só para ter uma ideia, tem exemplo dele falar, olha, eu fui numa loja, eu gostei tanto dessa camisa, Comprei para você. brincadeira, eu comprei duas, essa aqui é sua, igualzinha, Oh, assim, porque ele gostou tanto da camisa que ele trouxe uma para mim. Eu me lembro disso. Eu lembro que dessa camisa, eu bacana. usei muito tempo essa camisa, assim, porque aquilo para mim era uma manifestação tão bonita, sabe? Ele gostava, eu até, como eu falei, né? Eu achava que ele tinha feito alguma coisa contra mim, né? Coisa Ah, de irmão, né? Coisa de irmão mesmo, um amor fraternal, até né? hoje nós temos a amizade, ele continua no Brasil, a gente, né, tá aqui e trocamos mensagens, falamos às vezes assim, né, não é todo dia, né, não é assim, mas sempre, nunca houve uma ruptura no nosso na nossa relação de amizade. A minha mulher conheceu ele, a gente ainda era solteiros, né, quando ela então ele até brincava, né? Não me lembro da brincadeira dele, talvez a Veria possa lembrar, que ele falava assim, eu conheço ele mais tempo que você, falava a Veria, assim, brincando. Mas era gente muito boa mesmo, muito, muito Mas boa. então, isso você está querendo dizer que você acredita que os protetores não são aleatórios, que eles Não, têm algum vínculo com a tem que gente, ter, né? Um porque é vínculo de muita amor. dedicação. Só se De vidas passadas, que a é, gente não lembra, Sim, né? sim, sim. tem que ter um São muitas vínculo, vidas que nós já vivemos, né? porque olha, para fazerem que para teimosia, não teimosia, para nossa maneira de ser, eles estão ali o tempo todo. Então eu brinquei com vocês lá da Missão Impossível. Eu tenho certeza que eu dou trabalho para o pobre que vou falar. Mas vamos ouvir a Ana Paula. Depois eu vi minhas bobagens aqui, né, Ana Paula, falando Missão Impossível, essas coisas e tudo. Não, é que, assim, foi lendo essa parte que eu percebi a diferença entre a palavra inspiração e influência, né? Porque essa questão de afastar, a gente leva às vezes muito para o lado da materialidade, né? O meu mentor tem que estar aqui do meu lado fisicamente, né? Mas, na verdade, esse afastar é ele parar de insistir em certos pensamentos, né? Ele deixar a gente tomar a decisão. Mas ele está ali, né? Em pensamento, se você falar ai, ele já está do seu lado, se for necessário, né? A ligação, ela é inquebrável, né? Ela não se quebra, onde quer que ele esteja. Pelo menos foi isso que eu entendi. O afastar é ele parar de inspirar mesmo. Olha, você tem que crescer com suas pernas, então está na hora de você perceber o que você está fazendo, porque é o espírito inferior que influencia, né? A gente pode pegar pelo nosso comportamento, a gente tem a tendência de influenciar o outro, né? A gente tem a tendência de chegar para o outro e falar assim, olha, vai por aqui que é melhor. Aí o outro fala, não, não quero. Aí você vai lá, não, mas vai. Então a gente está tentando influenciar aquela pessoa, a gente não está inspirando ela a pensar por ela própria. O nosso mentor, ele faz isso com a gente. Quando a gente é muito cabeça dura, ele fala, então tá bom, então você precisa aprender de outra forma, então eu vou deixar você aprender. Ele tem essa grandiosidade, né, de deixar a gente aprender, né? Porque a gente tem a tendência de não deixar o outro aprender, porque a gente acha que sabe o que é melhor para aquela pessoa, né? Tem isso também, né? É Ana muito Paula, característico nosso. Ana Paula, você quer dizer ele tem a tendência de deixar a gente quebrar a cara? Mas essa é uma forma de aprendizado, né? O É mestre verdade. ele tem que deixar. Pensa assim, eu penso muito dessa forma, né? Se a gente evolui para ter uma perfeição relativa a Deus, o que é o papel do mentor se não ser perfeito relativo a Deus dentro da evolução dele? Né? O que Deus faz com a gente? Ele não cria a gente simples e ignorante? Se Deus não quisesse que a gente aprendesse por nós mesmos, ele nos criaria perfeito, não é?
Então, tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que diz que é o tough love, né? Que o amor de pai e mãe é assim mesmo também. Muitas vezes tem que deixar o filho quebrar a cara para que aprenda, né? É o tough love. E continua sendo amor, mas é um amor mais duro, porque eu te amo, eu vou deixar você quebrar a cara e aprender sozinho. E quando você precisar de ajuda, eu estou ali do teu lado, eu vou te ajudar. Mas você vai sozinho, você vai quebrar a cara para poder aprender. É o tal do tough love. Talvez seja assim, um amor racional em vez de ser um amor passional. A gente ainda ama passionalmente, vamos dizer assim, né? A gente quer carregar o outro, a gente quer evitar que o outro sofra. Verdade. Até porque a gente acredita que essa vida é única, né? Então a gente não quer que a pessoa perca essa oportunidade, essa vida, né? Então o mentor ele já sabe, olha, essa aí é mais de uma milhares. Essa é só uma página. É só uma página. É verdade. Eu acho que assim, o que ilustra bem, ou o que explica bem, é o livre-arbítrio. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque se não quer, pode ver, eles fazem um esforço tão grande, a gente vê isso em muitas obras, né? Onde os espíritos fazem um esforço muito grande para que não seja tomada uma decisão errada, porque aquilo vai comprometer toda uma linha de vida da pessoa. Por exemplo, suicídio, me vem à vontade, eu não aguento, mas vou me matar. Tá? Aí vem tudo para que possa, tirar da minha cabeça isso aí, Chega um momento que a decisão é minha, eu tomo essa decisão, acabou. É minha. Eles falharam? Como não vão falhar se eu sou o responsável? Eles estão fazendo. Assim como os pais, tem pais que, o que acontece? Pegam aí um rabo de foguete, um filho para realmente colocar na linha, os pais fazem e não conseguem. Eles falharam? Não, só a tentativa deles, o esforço deles já é compensador para eles. E claro, esse filho vai aprender alguma coisa. Por mais que ele continue errando, ele vai aprender. Porque a cada existência é um passo para frente. Nossa, mas parece que ele fez tanta coisa errada. Se essas coisas erradas foram realmente os instrumentos para ele aprender, que venha, que seja isso. Então, é isso mesmo. E isso que a Ana Paula lembrou, que a gente viu aqui também, não importa a distância, pode estar em outro mundo, mas está ligado a gente pelo pensamento e tudo. Ele não precisa estar do lado ali, ele está influenciando. Ele está realmente influenciando na melhor conduta nossa, nos inspirando a fazer melhor. E se precisar, ele vem junto. Mas se ele tem poder de nos inspirar à distância, como disse Kardec ali, né, no comentário, como os pais, por correspondência, mandar a carta para o filho. Sim, sim. Eu gostaria de também falar alguma coisa, pegar uma... Não é espírita, não, é minha mulher, tá? É espírito, mas está encarnado. Pegar uma vivência minha de hoje. Porque tudo que eu estou ouvindo aqui agora, me veio agora no final, me veio uma lição muito grande. Eu aprendi muito hoje, novamente. Mas vamos começar do começo, para explicar para vocês. A gente não precisa ir longe, que a gente quer ideias de suicídio, ideias não sei o quê, são ideias que não nos cabe mais, né? Mas o nosso dia a dia, o simples nosso dia a dia, olha só o que aconteceu exatamente agora. Hoje foi um dia um pouco difícil para mim, por isso que eu não estou querendo aparecer aqui, inclusive, sabe? Porque a minha cara não está de eu sorrir, sabe? Um pouco melancólica, etc. Não é porque eu estou de pijama, não, viu? E, na verdade, eu estou de pijama mesmo. Né? Mas
E eu lutei hoje, lutei com pensamento fixo. Hoje, o meu pensamento estava fixo numa ideia, numa coisa que aconteceu, e eu não consegui sair dele. E fui me entristecendo o dia todo. E no final, agora, na ideia, era de eu nem estar aqui ouvindo, né? Mas aí me deu vontade de deitar, me deu vontade de, né, de ir mais cedo para a cama e tal. E aí eu falei, não, eu vou ficar do lado, né? Pelo menos eu vou aprender alguma coisa e tal. E aí eu vim para cá, estou aqui escondidinho, ouvindo, de vez em quando voltava o pensamento, que eu passei o dia inteiro com o pensamento fixo, né? Mas prestando muito mais atenção no que estava sendo falado, no que está sendo estudado. Agora, quando vocês começaram a falar, eu ouvi uma voz dentro, como se fosse o meu próprio pensamento, né? Exatamente assim. Puxa vida, eu já tive tantos exemplos de que é necessário esperar o dia seguinte e não tomar a decisão precipitada, ou ainda, como é que vai resolver esse negócio que está na minha cabeça e que eu estou chateada, tal? Será que, né, vai ser bom, uma coisa boa, como eu sempre estava pensando que ia ser, tal? Né? E eu sempre não encontrando solução. Agora me vem esse pensamento que eu tenho certeza que não é meu, e eu vou falar para vocês por quê. Alguém, né, assim, como se fosse o meu pensamento assim, vindo. Olha, espere o dia de amanhã. Não faça nada precipitadamente. Não pense nada precipitadamente. Isso me deu um alívio tão grande, uma coisa assim, mudou meu estado emocional. E aí me veio também a ideia, junto com isso, de que por que eu passei o dia todo com aquele pensamento fixo ruim e isso não me veio antes, né? Por que eu não pensei nisso antes? Aí sabe como é que a gente consegue ouvir os protetores, os amigos? Quando você se desliga daquele pensamento ruim ou atitude ruim e você se fixa em outra coisa boa. Aí você consegue ouvir o pensamento do amigo espiritual. Então, isso tudo eu já sabia, mas a vivência nesse momento foi tão grande, porque mudou totalmente a minha vibração. Tanto que eu estou aqui falando com vocês, que eu tinha falado para o meu marido, vou ficar bem quietinha, não vou falar nada, porque hoje, né, não foi, a gente já fez preces e tal, mas eu continuava aqui. Então é isso, gente. É necessário que no meio do turbilhão a gente pare para ouvir aquilo que nós necessitamos, né? Para que a solução de alguma coisa que nós precisamos venha. Né? Então, era isso, gente. Então é isso. Acho que eu não vou esquecer tão fácil essa lição lida hoje, né? Dos amigos espirituais. Aguarde o dia de amanhã, né? Rafael, antes de você falar, filho, deixa eu só colocar uma frase do que a gente já leu sobre o que a sua mãe falou aí. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens, médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Hoje, nós não utilizamos esse recurso, infelizmente. Então, esse exemplo que a Verinha acabou de dar, está bem enquadrado aqui. Quando a gente se coloca à disposição, se coloca em sintonia com aqueles que nos querem bem e nos querem ajudar, querem nos ajudar, a coisa funciona. E um dia vai ser tão claro isso, tão assim nítido, tão assim
palpável quase, que é o nosso futuro, é o que vai acontecer. Hoje a gente faz pouco uso disso. Hoje a gente não está não está dominando essa arte ainda, né? E ele fala, e isso que ele fala aqui, médiums, né, fazem, né, esse espírito, o contato com o espírito familiar, fazem médiums a todos os homens. Que coisa, né? E uma coisa muito interessante, que agora eu me lembrei, é que meu marido me falou isso 2 vezes hoje. Falou, não, vamos aguardar os acontecimentos. Não é assim. Não, né? Não tem fim hoje. Não é assim que vai ocorrer. Temos que esperar os novos acontecimentos. E para mim, não, é como se eu não tivesse ouvido isso, né? Não que eu seja o espírito protetor dela, tá? Não, Longe. mas agora foi assim. Estou mais para obsessor que protetor. É uma voz interna que confunde com a sua. Inclusive, quando a gente... você ouve essa voz interna e faz o que, né? Aquilo que você ouviu, e dá tudo certo, aí você fala, puxa vida, eu sou muito inteligente, né? Normalmente é isso que a gente faz, né? Mas é o amigo espiritual que está nos auxiliando. Vamos lá, Rafa. A minha pergunta era, na verdade, acho que você e a mãe já comentaram bastante, mas a minha pergunta era como ouvir a voz, como interpretar, como discernir o auxílio do amigo espiritual, né, do irmão espiritual, do anjo protetor, entendeu? Como ouvir? Porque no momento do turbilhonamento, né, da turbulência, da dificuldade, eu acho que vem muitos pensamentos, né? A gente fica dificilmente a gente consegue se orientar por si só. E a gente, tendo conhecimento de que tem um irmão espiritual, aí com todo esse arcabouço que está nas perguntas, está nas respostas, é uma ferramenta, evidentemente, a melhor. Se não for a melhor, é uma das melhores, né? Como fazer ouvir? É através da própria consciência, seria? Olha, Rafa, eu acredito que você já faz isso. O que você está buscando, eu imagino, analisando a sua pergunta, é um refino disso. Você quer uma coisa um pouco mais, talvez, mais... Contundente, não, mais claro, sabe? Mas, na verdade, você faz isso. Avalia. O próprio Santo Agostinho falava, chega no final do dia, faz uma avaliação. O que você fez? O que você fez de bom? O que você fez de ruim? Faz uma análise, né? Para que você se prepare para o dia de amanhã. Se você fizer isso, você vai ver que você escutou muito mais, ainda que inconscientemente, o seu anjo guardião, do que um outro aí que queria o seu mal. Pode ver. Avalia o seu dia, avalia a sua semana, avalia um período de tempo. Se não, hoje você estava ou na cadeia, ou você estava aí com um problema sério de envolvimento com qualquer outra coisa, assim, enfim. É nítido isso para mim. Eu não tenho dúvidas. Todos nós aqui já podemos dizer que a balança pesou para o lado bom, para o lado moral. Mas não tenho dúvida. Eu acho que a pergunta... Não, eu sei, mas é o refino agora de que é. Uma questão do refino, tal, de sentir mais, ou poder ouvir mais. Mas, na verdade, é quando nós nos deixamos ouvir, assim, acalmando, né, o nosso ser, não ficando ansioso, né, nas orações, mas nas orações sinceras, assim, né, de meditação, de prolongar um pouco, né, a prece para que a gente saia do turbilhão que a gente está, né? E se fixe em outras coisas boas, fixar mesmo, sabe? Música, paisagens. E aí a gente se torna mais acessível aos amigos espirituais. Que foi o que ocorreu agora. Foi nesse momento de 1 hora que nós estamos aqui, quase 1 hora, que eu consegui prestar atenção no estudo e, ao mesmo tempo, eu consegui ouvir assim, o meu pensamento. Eu acho que era meu, né? Mas eu sei que não é.
porque eu não estava pensando nisso. Tanto que eu tinha ouvido isso 2 vezes do pai, né? Mas quando a gente está muito assim, precisando desse amigo, primeiro a gente tem que pedir, né? Pede e, e depois vamos ouvir uma palestra, vamos ler um livro, alguma coisa edificante que a gente acaba ouvindo, né? Com mais clareza, porque eles estão ali nos ajudando. Garanto que eu passei o dia com ele do lado, né? E agora que eu consegui, porque eu me desliguei do que eu estava pensando, do que eu estava sentindo. Momentaneamente eu me desliguei, aí eu consegui captar. Né? Jogando para um outro extremo, o que a mãe falou agora, o que a Verinha falou, eu diria assim, várias vezes, ou muitas vezes, ou através das obras que a gente lê, tudo, a gente vê espíritos que estão totalmente envolvidos em si próprios, com os próprios pensamentos, aquela ideia fixa, e não percebe a ajuda do lado. Um exemplo, André Luiz, passou lá 8 anos misturado com aquela lama, passando, né, se escondendo e sofrendo tudo aquilo lá tal. O dia que ele parou, fez uma prece sincera, pediu ajuda, a ajuda veio. Não é que ela veio, ela estava ali, esperando. Podia não estar presente do lado dele, mas estava sintonizada com ele, esperando a oportunidade. Quando ele sossegou, aconteceu. A Verinha acabou de falar, poxa, passei o dia preocupada, passei o dia pensando numa coisa. Agora ela deu uma aliviada aí nessa... Saiu desse círculo vicioso aí do pensamento, essa ideia fixa, e ouviu. Ouviu até de voz, né? Um pensamento que veio como uma voz clara. Eu não tenho isso aí. Mas vem de vez em quando uns lances assim. É um pensamento que você acha que é seu, né? Mas ele tá ajudando a gente. Então, é o amigo. A nossa postura... Mas é assim, aqui a pergunta é assim, esse pensamento se destaca porque você tem vários pensamentos. Se você começar a prestar atenção, você vai olhar e falar assim, olha, eu tenho que ir para São Paulo. Mas aí você começa a escutar e fala assim, olha, peraí, mas eu vou começar a prestar atenção porque eu não tenho certeza se está certo. Aí você, sem querer, liga o rádio e fala assim, olha, está chovendo torrencialmente em São Paulo. Aí você fala assim, putz, será que é um sinal para eu não ir? Aí você sai de casa, a vizinha fala assim, olha, nossa, tá chovendo pra caramba em São Paulo, fiquei sabendo que teve um acidente na estrada. Aí você fala, putz, acho que será que é um outro sinal? Sabe, aí você... Sabe, vai acontecendo coisa e você começa a pipocar de ideias, de imagens, às vezes contrárias umas às outras, que se contrapõem. E aí fica difícil de você se ver, peraí, então, calma então, eu me desligo do mundo, acendo o incenso, faço uma prece e tal, pede ajuda, entendeu? Essa é a questão, entendeu? Como é que eu vou distinguir? É uma voz mais alta? Então, nesse caso, Rafa, eu poderia dizer para você que não vem como uma voz, um trovão, vem uma voz lá do céu e fala, para, não vá, né? A sua lógica, misturada com essas informações, que talvez até através dessa informação já seja alguém que fez o comentário na hora certa, ou de você ligar o rádio, enfim, ser conduzido a isso. Eu vou contar uma experiência que é constante na minha vida, que é no trabalho mediúnico. Às vezes as pessoas perguntam, falam, nossa, como é que você consegue, como é que você, por que veio aquilo lá? Você falou a palavra certa, a frase certa, você falou de coisa. Eu falo, olha, para mim não vem nada. É como se eu inventasse aquilo. É tão assim. Eu vou dar um exemplo. Estou falando com um espírito lá, de repente eu falo da família dele. Eu falei, e sua família? Né? Mulher e filhos, os 3 filhos. Eu estou falando um negócio, mas de onde que vem aquilo? Não veio uma voz falar para mim. Fala para ele que ele tem família, que ele tem filhos, tudo. Não é assim que acontece. A coisa vem em sentimento, ou vem na base do espasmo, ali sai, mas acontece.
não dá. Isso que a mãe falou agora, que sua mãe falou, é muito próprio dela, talvez pela mediunidade dela ouvir e com a experiência que ela tem, ela fala, puxa, não era minha, mas ela mesma falou, é como se fosse minha, é como se eu falasse para mim mesmo. Então, você tem o discernimento, poxa, você tem todas as ferramentas na mão, as informações, não vá para São Paulo, vai chover, a vizinha já falou, o rádio já falou, agora, a sua teimosia, ou sei lá o que, ou a sua inocência, te manda para São Paulo. Você fala, não, eu vou lá. E aí você passa 5 horas num trecho de 2 quilômetros. Né? Então, você teve a opção. Então, não dá, eu não creio que dá para você receber assim, na voz direta, sabe, aquilo que você tem que fazer. E não vai ter isso, porque os espíritos não se prestam a isso. A decisão final vai ser sempre nossa. Então, você vai ter essa inspiração, vem um sentimento. Agora, para você ouvir isso, você tem que estar tranquilo. Agora, você no meio da bagunça, como você usou, turbulência, né? Um termo bastante da sua área e tal, no meio daquilo tudo, você não tem raciocínio, não tem nada, você está desesperado, você está querendo resolver, mas talvez não da forma certa. A Ana Paula tem uma pergunta. Também, tá. Depois eu falo mais. Então, só para tentar, vamos ver se eu consigo responder uma parte da pergunta também. Há muito tempo atrás me deram um conselho que quando a gente está nesses momentos onde a gente não consegue discernir as coisas, quando a gente está muito melancólico, quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente precisa admitir é que a gente está mal, né? A gente não está bem. Né? Não é lutar contra, é admitir que, olha, eu sou um espírito que tem os meus momentos bons e os meus momentos que não estão bons. Nesse momento, quando a gente admite, é a hora que a gente consegue fazer a prece. É a hora que a gente consegue mentalizar. E, às vezes, a ajuda, ela não vai vir realmente, assim, num pensamento na sua mente, porque a sua mente está muito perturbada, né? Então, como que os espíritos se fazem muito presentes nessas horas? É através de outras pessoas. Então, o conselho sempre procure aquela pessoa que você confia, procure aquela pessoa que você pode se aconselhar, né? Nesse momento onde está tudo muito, muito perturbado, né? Muito nebuloso. Porque é através daquela pessoa que está mais serena que a espiritualidade pode agir, né? E que pode te orientar para alguma coisa. Ou então, às vezes, é abrir o evangelho, né? Abra o evangelho. Foi esse outro conselho que me deram. Abra o evangelho. Ali tem muito conselho para você. Não dá para abrir o evangelho, não dá para conversar com ninguém. Faz uma prece e silencia, né? Agora, para mim, quando você falou daquele exemplo de não viajar, ficou bem claro que não era assim, não vá viajar, né? Viaje com precaução, porque quando não é para a gente viajar, e isso já aconteceu comigo, estoura o pneu do carro, sabe? Você não consegue sair de casa, você perde o horário, tudo que você imaginar acontecer, acontece. Vira um obstáculo. O carro não funciona. O carro não funciona. Exatamente. Vira um obstáculo que você não consegue sobrepor. Por mais que você insista, você não consegue sobrepor. Já aconteceu comigo, assim, de entrevista de emprego. Eu achei que, eu tinha que ir naquela entrevista, eu não consegui chegar na entrevista de emprego. Porque não era para eu fazer aquela entrevista de emprego. Na hora eu fiquei muito chateada. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que não era para eu ir para aquele caminho. Então, quando não é para a gente ir, o negócio não vai. Não tem jeito. Não tem santo que ajuda. Né? Mas aí facilita, né? Porque aí o carro não funcionou. A chuva te impediu de sair de casa. Então, não foi decisão sua. Então, mas no caso, no exemplo que você deu, é aquele exemplo tipo, eu preciso então, para mim, a mensagem seria essa, eu preciso dirigir com precaução, eu preciso me informar sobre a minha viagem, eu devo ou não devo fazer a viagem. É aquela hora que é você que tem que pensar o que você deve fazer, não é uma premonição de que algo, sabe, terrível vai acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que ponderar as coisas. E a gente também tem que se alinhar muito com quem cerca a gente, porque a espiritualidade se usa muito das pessoas que estão na nossa volta. Muito. E a gente que não percebe. Às vezes, os mentores eles não vão agir sobre nós, eles vão agir sobre a pessoa que está do nosso lado.
Às vezes aparece num sinal de trânsito, às vezes aparece numa propaganda na televisão. É uma coisa assim que você olha e fala assim, mas por que isso está aparecendo agora aqui para mim? Sabe? A gente precisa se lembrar de, no momento que está ruim, admitir que está ruim e fazer a prece. Porque a gente, às vezes, é tão orgulhoso que a gente não admite que a gente está ruim. E porque a gente não admite que a gente está ruim, a gente não faz a prece. Então, é esse ciclo vicioso que a gente tem que começar a quebrar. Né? Eu, pelo menos, é assim que eu penso. Tem uma coisa também que eu acho que é muito importante, é a gente começar a prestar atenção no que a gente sente. Se você está num turbilhão, tal, né? E se vem um pensamento que muda aquele seu estado, é um amigo espiritual que está te falando. Só que nós precisamos nos silenciar mesmo. Mas muitas vezes ocorre da gente nem precisar silenciar. Eu sei que você brincou, Rafael, a respeito do incenso, né? Não é uma meditação como aquela que a gente sabe que algumas pessoas fazem e tal. Não é isso, né? Mas é silenciar de sair daquela emoção que você se encontra. Eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Né? Então, é o que a Ana Paula falou. Esquece aquilo que você quer fazer e precisa saber se é bom fazer ou não fazer, esquece aquilo e faz uma prece. Às vezes, no meio da prece, vem um pensamento. E se esse pensamento mudou o seu sentimento anterior, a sua emoção anterior, é porque ela está certa, é o amigo espiritual te falando. Mas isso, sabe como é que a gente faz também? Se exercitando. Né? É a gente prestar atenção nas coisas. Né? Eu tenho muita vontade de fazer isso, eu quero fazer isso, né? Mas eu não sei se eu devo fazer. É parar um pouco e pensar, isso vai ter que consequências? Né? E nesse momento é pedir ajuda, para ver se é bom ou não é bom, né? Sabe que Com a ideia de que você que você quer continuar, você vai fazer, né? ou então simplesmente permite uma boa noite de sono. Exatamente. E acorda no dia seguinte com o resultado, com a resposta. Exatamente. Pede ajuda antes e... Isso. Mas hoje foi muito nítido, sabe? Para mim, é assim como se a lição adentrasse dentro de mim com a experiência que eu tive, né? E eu já tive muitas experiências assim, né? Primeiro, olha, se acalma. Amanhã é outro dia. Vamos ver o que o dia de amanhã me espera, né? Agora, eu acredito que essa história de você falar, eu vou para São Paulo, não vou para São Paulo, foi bem, não sei, filho, eu sinto que foi um pouquinho de um sentido figurado aí que você quis falar. Porque se a meteorologia está falando que vai cair uma tempestade de pedra em São Paulo, você não vai, né? Aí tem que usar a lógica, né? Não, realmente foi só um exemplo. Sim, com certeza eu sei que isso foi só um exemplo, filho. Pode falar. Não, eu só ia falar da intenção, né? A gente sempre tem que lembrar da intenção dos nossos atos, né? O que a gente está, naquele momento, o que a gente está tentando fazer, o que aquele pensamento está levando a gente para onde também, né? Porque se a gente está num determinado caminho, e se a gente sabe que aquele caminho é o correto que a gente tem que tomar, muitas vezes, né, esses pensamentos para dissuadir a gente de ir para aquele caminho que a gente sabe que tem que tomar. Então, a gente tem que também ponderar e falar assim, olha, peraí, eu vou exagerar no seu exemplo de novo. Peraí, eu estou indo trabalhar, né? Eu estou indo exercer minha profissão, eu estou indo lá ajudar as pessoas, fazer o que eu preciso fazer. Então, a espiritualidade está no meu caminho, eu vou aqui me informar, eu sei o que eu devo fazer e vou continuar o meu caminho. Né? Agora, se eu estou indo
porque, eu quero me divertir, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Será que então não vale a pena fazer isso num outro dia com numa outra possibilidade? Eu acho que a gente sempre tem que ponderar nessas horas. A nossa intenção é a nossa guia, né? Porque a gente sempre vai ser alimentado através dela. Se a gente está tendo a intenção do bem, a espiritualidade superior alimenta a gente. Se a gente está na intenção do equívoco, não é a espiritualidade que está alimentando a gente, não é superior, né? Eu quero dizer. Tem aqueles momentos também, sabe quando você se encontra em uma situação, ou até quando você conhece algumas pessoas, e Rafael, você já deve ter passado por isso também, que você... Vamos já pegar de exemplo quando você conhece alguém. Você conhece alguém e, de repente, sem falar muito com a pessoa, parece que você já tirou o retrato da pessoa, em termos de personalidade, quem ela é, o tipo de caráter. Já aconteceu isso contigo? De você ter Sim, uma... sim. Não é? Nesse momento, quando você registra, é difícil até de explicar. Como é que você sabe tudo isso se você está conhecendo essa pessoa naquele momento? Eu tenho para mim que é a espiritualidade naquele momento que está te entregando essa informação, né? E são momentos como esse, isso acontece muito comigo, que eu sei que não sou eu, porque eu não conheço aquela pessoa. Mas quando você bate os olhos na pessoa ou em alguma determinada situação, e você já sabe claramente o que é que está acontecendo, os pensamentos que estão envolvendo aquela situação, ou você já conhece, você pensa que conhece a pessoa, porque você consegue entender a pessoa sem ela até abrir muito a boca, né? Você consegue entender pensamento, onde ela está querendo chegar, o tipo de caráter, o tipo de pessoa. É uma leitura que você faz daquele indivíduo que você não sabe de onde vem. Para mim, é tudo intuição, é tudo espiritual naquele momento. Aquelas informações estão vindo para você que não são suas. Como é que você explica você saber aquilo claramente? E se você der mais um tempo, aquilo tudo que você pensou se confirma, você estava correto. Quer dizer, não é você que está correto, é a informação que você recebeu que está correta, né? E, nesse momento, se você conseguir identificar esses momentos e perceber como você se sente e aquele tipo de pensamento que alimentou o que você sentiu na hora, é aquele pensamento que não é seu, é aquele que é o pensamento que vem do lado espiritual para você. É difícil até de explicar, porque é uma coisa que a gente sente e a gente nem, no meu caso, eu não ouço, são os pensamentos que aparecem na hora, que eu sei que não são meus. Kátia, Dá para entender? são sutis, né? São assim, é meio na base do sentimento, né? Não são palavras. É como eu dei o exemplo, você, Não, a coisa vem assim, né? você faz uma leitura da situação e uma leitura da pessoa, da personalidade da pessoa, que você sabe que não é você que está fazendo, é alguém que está alimentando essa informação e te passando de bandeja a informação. E esse estudo nosso, ele leva muito para esse lado também, não é? Em nenhum momento ele fala, você vai ouvir a frase feita, o discurso, e tal. Não é nada assim né, dessa maneira, mas sim de algo bem sutil. Bom, de novo, o nosso cuco lá já deu a nossa... A menos que queira acrescentar alguma coisa, Rafael, né? A gente... Não. Eu deixaria agora o espaço aberto para a gente fazer a prece, né? Alguém que né, quisesse fazer a prece, tá bem. Eu posso fazer, Luiz. Tá bem. Tá? Elevando os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, com o coração cheio de gratidão, que viemos agradecer as lições de hoje à noite, os esclarecimentos recebidos, as bênçãos alcançadas, a presença dos nossos amigos espirituais, aos irmãos desencarnados que aqui se juntaram a nós para aprender junto conosco. Que possamos dar início a uma semana abençoada de realizações,
de peregrinação, passo a passo, ao nosso desenvolvimento espiritual. Mestre Jesus, amigo querido, levai-nos de encontro ao Pai, que possamos diariamente sentir mais e mais a presença dos nossos amigos espirituais, que tudo fazem para nos ajudar, para nos orientar, para que sejam notados e ouvidos, que nós possamos desenvolver essa perspicácia e sentir a sutileza das orientações que vão nos chegando. Aproveitamos esse momento também, Mestre Jesus, para agradecermos especialmente aos nossos protetores por tanta dedicação, por tanto amor, por tanto tempo dedicado a nós, sem nada pedir de volta. Senhor, abençoe a todos eles com muita luz, com muita força, com muita paz, e que eles possam receber as rosas que agora entregamos a eles, perfumadas, representando um pouquinho da nossa gratidão, que é muito grande. Obrigada por tanta proteção, tanto companheirismo, tanta ajuda. Que sejamos todos nós, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, todos os nossos amores, encarnados e desencarnados, abençoados neste momento, com a paz e a luz que emana das mãos de Ti, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo bem. Boa noite a todos, um beijo, durmam bem. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã.